Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está na área para levar até vocês, a partir de agora, uma edição especial do programa que terá como convidado um ex-jogador que marcou a época vestindo a camisa do Palmeiras, do Santos também, dono de um futebol elegante e de um chute forte e preciso. Olha ele aí. O nosso convidado de hoje é Marcos Assunção, que garoto passou pelas categorias de base do Rio Branco de Americana, no interior paulista. De lá seguiu para o Santos, mais tarde foi para o Flamengo e ainda voltaria a defender o time da Vila Belmiro antes de seguir para o futebol europeu. Passou praticamente uma década no exterior, longe dos gramados brasileiros, e quando voltou, já um atleta experiente, vivido, deve ter surpreendido muita gente ao se transformar num dos nomes mais importantes do time do Palmeiras, com o qual viria a viver grandes alegrias e também grandes dissabores. Dono de uma personalidade forte, amparado em boa técnica, Marcos Assunção se fez mais do que um líder, se fez símbolo de um momento da história palmeirense. Cobrava a falta, ou cobra, não sei, como poucos, muito poucos, e também por isso deixou saudades. Parte dela poderemos saciar a partir de agora no passeio que daremos pela história desse jogador, na companhia do ilustre trio de comentaristas do Cartão Verde, capitaneado por Roberto Rivelino, a lenda que você vê aí, e que conta também com o brilhantismo dos jornalistas Vitor Ernesto Birner e Celso Unzelt. Muito boa noite a todos. Eu vi, Marcos, que a gente estava passando o clipe de abertura. O que você mais gostou de ver? Só no abre do programa aí. O calçãozinho quadriculado do Santos. A época do Rio Branco. A época do Rio Branco? Me deu saudade de ir. Foi coisas que, por mais que a gente passe dificuldade num time pequeno, mas a gente lembrando, voltando, é sempre emocionante ver tudo que a gente passou, tudo que a gente conseguiu, né, todos esses anos até hoje. São lembranças muito boas, são lembranças que eu guardo sempre e falo para meus filhos, falo para meus amigos que a nossa vida, né, Riva? O Riva jogou também, mas não é só alegria, não é só um mar de rosas quando está lá em cima num time como o Corinthians, como o Palmeiras ou Santos, mas tudo tem um começo, e o começo é difícil. E lá tudo praticamente começou, né? Quando abriram as portas para você. Isso aí. Eu era office boy antes, né? Com 17 anos eu fui para lá. O Celso Unzelt também foi. Eu era office boy no centro de São Paulo aí, solado do tênis, era um por mês. Então, você é de Caieiras, que é na região aí da Grande São Paulo, e começa a jogar em Americana. Como é que acontece isso? Então, bom, eu já comecei mal, né? Porque é um prazer estar aqui com vocês. Né? Mais uma vez, uma alegria imensa Começou estar bem, aqui. pô. Vocês perguntaram... É esse o clima do programa mesmo. Vocês perguntaram ali, então tranquilo. eu acabei nem falando o contente que eu tô de estar aqui com vocês. Mas é assim, eu com 11 anos jogava na Várzea, aqui em Pirituba. Tive um treinador chamado Orzi França. Você jogou contra o time do Escudo Negro? Escudo Negro. Então, Escudo Negro era forte. Escudo Negro, Danúbio, Vida Louca, esses times até hoje na Várzea aí Vida Louca da Estrada do Sabão, do lado do Sabão. Conheço esses times aí. Conheço bem. Então eu jogava ali no Engenheiros de Pirituba, que é um campinho, um gramadinho que tem do lado da estação de Pirituba, chamava Engenheiros. E eu joguei com França dos 11, 12 anos. Depois, desde então, fui trabalhar. E com 17 anos, no centro de São Paulo, cheio de gente, lotado, me encontro França. Ô, Marcos, tudo bem? Como é que você tá? Depois de 5 anos sem contato nenhum. Como é que você tá? Tô aqui, um envelope embaixo do braço.
Tô aqui andando, tá vindo do banco ali agora. E ele, putz, e fazendo o quê? Eu falei, França, eu trabalho durante a semana e final de semana eu jogo com meus amigos no bairro. Não, mas você não pode, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, França, infelizmente, a vida de um garoto da periferia, um garoto, o mais velho de 4, é isso, se não ajudar em casa, não come. Não tem uma camisa boa, não tem um tênis bom, não tem, então, com 17 anos já temos que começar a trabalhar. Não, mas vamos voltar a nossa... Você tem que ser jogador de futebol, isso e aquilo e tal. Eu falei, mas não, França, eu jogo com meus amigos no final de semana. Não, mês que vem tem um teste no Guarani. Eu vou arrumar um teste para você no Guarani. Falei, tá bom. Me dá o telefone da sua empresa. Aí passei o telefone da empresa. Chegou certo dia, o telefone tocou. Falou, Marcos, França. Oi, França. Então, Marcos, vai ter um teste lá no Guarani quinta-feira. Oi, eu lá, patrão, sabe o que é? Eu gosto de jogar bola. Estou trabalhando, não sei nem por que eu estou trabalhando. Meu negócio é jogar bola. Tem como liberar o patrão? Não, Marco, tem problema. Vai lá. Você jogava em um time de empresa, alguma coisa, eles viam que você sabia jogar, tinha um talento especial? De vez em quando tinha uns joguinhos lá e a gente ia jogar. E o patrão gostava de futebol. O patrão gostava de futebol. Isso ajuda muito. O patrão gostava, eu jogava no time da empresa, então... Opa, não, vai lá. Beleza, fui. Só que chegou lá, era peneira, né? Peneira é complicado. Você tá lá sem moleque, você joga 10 minutos lá e... Pro final de tudo, o treinador vinha e fala, pô, vocês são bons, vocês jogam bem, mas a gente vai ficar com aquele ali que a gente já está observando há algum tempo. Gente, se você está observando há algum tempo, coloca ele para treinar com o time que está no clube e deixa o teste para os outros que querem, né? Mas tudo bem, enfim. Voltei. O pessoal da empresa tudo, e aí, como é que foi e tal? Parecia aqueles cachorros que caem da mudança, não sabe nem para onde vai, não sabe o que falar. E aí eu falei, putz, não deu, não passei, vamos voltar a trabalhar. Tá, bola para frente, vamos trabalhar então. E continuei. Um mês depois, encontro França no mesmo lugar. Marcos, tem mais um teste para você. Arrumei. Lá em Americana. Falei, mesmo, França? Tá bom. Vou eu lá de novo, patrão. Tem mais um teste, libera eu. Eu prometo que é o último. Se eu não passar nesse, eu não quero mais saber. Ele falou, tá bom, beleza. Uma quinta-feira, aí peguei, fui para Americana, só que chegou lá, foi um teste mesmo. Era os garotos que estavam chegando para fazer teste. E eu fazer um coletivo contra os garotos do Rio Branco, do juvenil na época. E aí foram 40 minutos aí, deu para desenrolar um pouquinho. E aí na segunda-feira os caras da Americana já ligaram na empresa, ó, vem, arruma suas coisas, já vem morar aqui para o alojamento que você vai ficar. Aí... Agora uma curiosidade só, em telefone da empresa, porque na época, obviamente, o telefone da casa não tinha telefone em casa. Você acha? O pessoal mais jovem assiste. Você acha que eu ia ter telefone na minha casa? A curiosidade que eu fiquei, na verdade, é outra. Depois que a carreira andou, você foi para o Santos, onde a gente vai chegar daqui um pouco, você continuou em contato com esse patrão, você nunca mais viu? Não, tenho contato com ele, depois fizemos uma matéria na empresa dele. Então ele pôde desfrutar um pouco de tudo que ele te fez também. Depois eu na Europa já fizemos uma matéria disso, lá. França foi importantíssimo na tua vida. Até hoje ele é importante na minha vida, ele convive com a minha família, mora hoje lá em São Vicente. Tenho contato semanalmente com ele, sempre que ele pode ele vem para São Paulo, fica na casa da minha mãe, dos meus irmãos, a gente se encontra sempre. E o agradecimento e a gratidão por ele sempre. Sempre. Se não fosse ele, se não fosse ele, meu falecido pai me dava muita força também, queria de todos os jeitos. E o França, né? E o França. Meu falecido pai queria que eu fosse jogador de qualquer jeito, mas se não fosse o França para arrumar esses testes... Não desistiu de você. Não desistiu. E o Rio Branco tem uma bela estrutura. Mas ele é um cara... que não foi só com o Marcos Assunção que ele fez isso, ele fez isso com diversos jogadores. Marcos Senna também é um cara que ajudou ele, ajudou muito. Eu vou te falar que das edições especiais que a gente fez do Cartão, a gente, com o Galeano, com o próprio Robert, todo mundo passou pelo Rio Branco. Hein? O Branco, eu vou fazer uma lista aqui. Ó. Saiu eu, saiu o Marcos Senna, saiu o Mineiro, saiu o Galeano, saiu o Robert, saiu o Macedo, saiu o Sandro Hiroshi, saiu o Souza, aquele meia canhotinho do Corinthians. Saiu o Sinha, que era primo do Souza, que se naturalizou mexicano, que jogou a Copa. Anailson, Sandro Hiroshi, ou seja, saiu um... Mas e hoje?
Você vê É como difícil, é Riva. difícil. Pô, Riva, Quando eu vou lá- tem outra coisa do nosso convidado também, que o Riva fala dessa coisa de bater na bola, que já aí- feito esse aí- aqui. A gente vai ver aí, eu vou até fazer um Esse negócio aí é daqui. uma coisa que eu adoro. Eu sempre falo, né? Esse aqui é a competência que tem para bater Ó, na eu vou te bola. falar, em é poucos impressionante. programas você vai se divertir tanto com as imagens que a gente vai passar, como esse aqui do Marcos Assunção. A gente vai, ó, 1998, que foi um ano especial aqui para o nosso convidado. Ele estava na segunda passagem pelo Santos, viveu em Salvador, diante do Bahia. Um dia para lá de inspirado, ou não é inspiração das mais raras, marcar 3 gols de falta no mesmo jogo. É o que a gente vai ver aí. Como é que é a tua memória, Assunção? Você lembra bem da situação? lembro. Copa do Brasil aí, 8ª, jogo de ida. Lá na Fonte Nova, 3-3, a gente empatou, tive a felicidade de fazer os 3 gols. E Eu só vi a bola que eu Olha tinha esse passado. de onde é. eu tenho só uma tristeza nisso aí, né? Porque no outro dia o Leão me mandou pro Flamengo. No outro dia eu fui negociado, depois desse jogo aí. Justamente, não ficou nem para a vitória de 5-2 teve depois. Por quê? Não sei, porque de repente, não sei. ele Não tava- explicou, não falou nada. Foi eu e o Caio Ribeiro fomos pro Flamengo e o Atirson e o Lúcio Bala vieram pro Santos, depois desse jogo. Tá. Bom, são decisões. E para você treinadores. caiu do nada, Assunção? Do nada, Tava do nada. jogando. Chegou lá, depois do jogo, durante a semana, ó, vai pro Flamengo, que vai ser melhor para você e tal, que eu quero o Lúcio e o Atirson aqui, enfim. Mas foi bom, foi bacana. Minha passagem foram 9 meses no Flamengo, foram 9 meses, 7 gols. Então foi uma passagem legal também, bacana. Você não ganhou títulos no Flamengo, mas a torcida Gostava, é o que eu tô falando. Eu era um segundo volante, igual estava eu e o Riva falando antes aqui do programa, que eu gostava muito de chegar na área, de chutar, batia falta. Então foram 9 meses, foram 7 gols, quase 1 gol por mês. Então, ou seja, E minha você passagem vê, foi super ele boa. num jogo ele faz 3 gols de falta. Hoje, quantos meses tem Riva, no campeonato quantas que você... rodadas a gente passa sem ter Sem ter- 3 gols de falta somadas às rodadas? É impressionante. Hoje em dia. E às vezes quem faz é o goleiro. E às vezes quem faz é o goleiro. É o último, acho que um dos últimos foi o goleiro mesmo. Não, em determinados times grandes aí passaram mais de ano sem ter um gol de falta. Sem hein, dúvida. no negócio. Sem dúvida. Essa é uma questão interessante também, né, Assunção? Desculpa interromper. Por isso que eu falo, quando às vezes você me cobra. Falo Eu assim, não te cobro nada, eu no caso, brinco com você. Eu falo, isso é nato. Você não aprende, não se ensina. Por isso, se fosse aprender, você pega a bola, pega ela, fica batendo, você vai ser, quantos gols de falta poderiam sair? E hoje você vê que não há. Então, por isso que eu bato nessa tecla, é nato. Ela é dele, nasceu com ele, eu tinha essa facilidade de fazer gol de falta, nascia comigo. Mas Eu aprimora, né? Aprimora, mas não muito, é gozado. Eu, sem brincadeira, acredito mais. Claro, você vai lá, você pega, hoje, antigamente era uma... Mas a falta existia, eu já sabia o que ia fazer. Então, eu acredito que o Marcos Assunção, mesmo contrapé, quando ele bateu, se o goleiro para cá Não dá para mudar na hora. Se mudar então na hora, você já ia, eu já sabia que se eu bato ali, praticamente é gol. Por isso que eu falo que é uma coisa muito nossa, muito que nasce dentro de você. Porque se fosse, muita gente fala, mas se ele pegar a bola e ficar treinando, ele vai aprender. Não aprende. Tem uma outra questão que é boa para vocês dois também, porque é a seguinte, no futebol atual, tudo bem, a gente tem essa carência mesmo, de repente você chega num time, você vai olhar teu elenco inteiro e só um cara vai ter essa virtude, entendeu? Mas na época tua e um pouco também na época da Assunção, provavelmente tinha mais de 1, mais de 2, mais de 3 no elenco com essa virtude. Sem dúvida. A pergunta é, quanto tempo você demorou para convencer todo mundo que quem tinha que bater falta era você e não era outro? Não, entendeu? aí a qualidade dele era a melhor de todas. Quando o Leão, por exemplo, faz a troca, talvez o Leão acreditasse que o Atirson poderia suprir. Mas o Atirson cobrava umas faltas, mas não dava para comparar, né? Não, é que lá no Santos, nessa época, também tinha o Anderson Lima, né? O Anderson Lima sempre foi um cara que batia bem na bola, fazia gols de falta também. Lateral direito. Então ele batia bem na bola. De repente, não sei se foi por isso, mas a troca houve e, enfim. Foi bom para mim, bom para o Santos. Naquela época não tinha lei do passe. 99 terminou, 98 eu voltei para o Santos. E pra você ver como o futebol ele é engraçado, o futebol. Depois que eu voltei para o Santos, eu fiquei pré-temporada 3 semanas treinando. O Leão nem olhava na minha cara. Não é? Só que aí teve um coletivo, Iva, faltando 3 dias para começar o Rio-São Paulo. Teve um coletivo, eu estava no time de baixo, nós tacamos 6-2 no time de cima. No time titular, 6. Eu fiz 2 gols de passe, bola na trave, enfim.
Aí na sexta-feira o Leão, vamos renovar seu contrato. Lembrou que você existia. Eu falei, mas agora sim? Pô, falei, não, é o assim velho não. antes tarde do que nunca. Agora tá mais caro. Aí não, aí eu falei, não, agora não. Agora não. Agora temos que sentar Comprar no na carro. alta. E esse detalhe que você falou, quando o tempo demorou para o Marcos ser o batedor, que nem. É uma coisa até natural pela qualidade. Eu, em 70, houve quando a falta, eu que ia bater. Pô, tinha Pelé, mas mesmo Claro, eles sabiam. Tinha gente que tinha sabiam, melhor tecnicamente, mas naquele quesito ali, o melhor é ele. E às vezes tem muito da posição, se bem que no seu caso você não escolhia a posição do campo, não, né? Não escolhia. Assim como o Riva era um batedor de falta, a gente não escolhe posição. A falta tem que ser batida, vai ser batida dali e a gente tem que fazer o gol ali. Mas tinha aquela perna meia-lua, os 2 metros pra trás, você olhava e falava, essa é especial. Né? E muitas vezes a gente ficava lá depois do treino treinando, para o jogo acontecer uma única falta e você tem que fazer o gol. E aí que tá, aí que é a grande vantagem, né? Aí tinha a falta e saiu o gol. É isso aí. Porque hoje, o que eles fazem de falta e a possibilidade de gol, e não acontece, infelizmente. Eu gostaria de ver, porque é uma qualidade, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa minha. Acho que o Marco Assunção também gostaria de ver gols mais de falta, pela qualidade do jogador, mas infelizmente é muito pouco. Até para a torcida, é um lance, junto com o pênalti, que todo mundo está olhando. É verdade. Porque muitas vezes você tá aqui, a bola está rolando, você está aqui conversando, sai o gol que você nem viu. Mas na falta e no pênalti, está todo mundo ali olhando. O público inteiro para olhar uma falta. E eu vou te falar que por desafio até a falta é bem mais legal que o pênalti nesse sentido. Que um gol de falta o pênalti é quase desleal. Né? Não, eu não gostava. Muitas vezes eu nunca gostei de bater pênalti. Então pode dar uma porra. Eu nunca gostei de bater pênalti. Eu não sabia. Não. Mas se tivesse uma decisão e fosse lá os 5 caras para bater, eu queria estar junto. Aí também. Mas tipo, Marco, o Felipão, em todos os times, você não bate. No time de abertura tinha gol seu contra o Zete de pênalti. Deslocando o Rio Branco. Naquela época, o treinador já me colocava para bater pênalti, mas eu não gostava. Falta, sou eu que bato. Mas você não gosta, aí eu brincava, porque não tem barreira. Não tem a referência. Não tem barreira. Então, ou você explica ou a Assunção explica, porque eu acabei de prestar atenção na frase que você falou. Como é que você veio com o dom, sabia bater na bola como poucos e acabou de falar que não sabia bater pênalti? Você consegue entender isso aí, eu não me sentia à vontade. Somos dois. Eu não gostava. Deixa eu fazer uma pergunta toda, já que é isso. Uma falta na meia-lua, que era a sua especialidade ali, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho de lado, não no meio. Se tirasse a barreira, você acha que te atrapalharia ou te ajudaria? Mas eu joguei um campeonato aspirante que não tinha barreira. Não tinha barreira. Você perde um pouquinho a referência, mas aí você tem os dois lados para chutar no goleiro. O goleiro vai ficar no meio do gol. Ele não vai te dar nenhum canto, ele vai ficar no meio. Preliminares dos jogos, né? Aspirante. Nós jogamos, fomos Você diria que dificulta para os dois, vice-campeão paulista em 95, acho. 95. Aqui jogamos a final contra o São Paulo, ganhamos de 3-1. Só que aí o São Paulo foi jogar em Americana. E aí desceu o Denilson, o Rogério, o Bordon, desceu a galera toda, mas tudo que estava lá em cima desceram para jogar o aspirante. Time campeão da Copa Comebol. Desceram todos, porque aqui o aspirante deles, era os juniores na época, não aguentaram, que era eu, Marco Senna, Alcinha, Marcelinho Paraíba, Mineiro, o nosso time era esse do Rio Branco, o aspirante. Vixe. E aí nós jogamos contra eles aqui no Pacaembu, e nós ganhamos de 3-1 deles, e essa galera toda estava no time de cima do São Paulo. Pô, chegou em Americana, desceu geral. E mesmo assim, nós perdemos de 3-1, aí tinha aquela morte súbita. Quem fizesse... Pô, aí o cara pegou na lateral, cruzou nosso zagueiro, uma bola cruzada rasteira, nosso zagueiro meteu contra e perdemos o campeonato aspirante paulista. Em cima que você está falando, tirando a barreira, realmente... Dificulta para o goleiro e para o batedor. Mas porque o goleiro tem que ficar no meio do gol. Ele dá os dois cantos. Os dois cantos. Essa capacidade que tinha, eu também tinha do 3 dedos, bater fora. Uma vez aconteceu contra o América do Rio aqui. Uma falta, eu batia, né? Aí o cara, sem ninguém. Aí eu fiquei meio assim, vou dar meu 3 dedos que eu gosto, caixa. Aí outra falta, a mesma situação, ele abre de novo. Eu falei, mas tá de brincadeira. Sem respeito aí nenhum. Falei, aí eu fiz 2 gols, meti os 3 dedos, porque eu tinha essa facilidade. Só por causa disso você está contando a história hoje. Se o despeito fosse ontem, eu não contava. Não, tá bom, porque é a coincidência do Marco bater na bola. Porque você vê que como a batida da bola dele é sempre fora. Ele chuta fora porque ele sabe da curva.
Mas e quando faz a curva, querido, se a bola entrar, a curva não tem jeito. Se for na direção ao gol. A gente vai dar um salto no tempo agora. A gente vai para 2010, o ano da chegada do Marcos Assunção ao Palmeiras. Era essa altura um jogador amadurecido, teria muito destaque no Clube Alviverde. E o que vamos ver também é o Assunção fazendo, mais uma vez, todos os gols do time que ele defendia numa mesma partida. Aí vamos testar a tua memória de novo. Vamos lá. Olha, e tá Isso aí, aí ó. foi contra o Inter, eu fiz os 2 gols na Arena Barueri. Na Arena Barueri. 2-0 nós ganhamos. E tinha o Celso, antes da gente entrar aqui no estúdio, eu não sei a palavra exata que ele usou, mas era meio que ressurreição. Como é que era, Celso? Você... Porque o Marcos vinha do Barueri, que era um time de primeira divisão, mas não era propriamente, nunca foi um dos grandes do país, já numa altura... para os padrões atuais, até menos. Você tinha 32 anos, 33 anos. Quando eu cheguei 32, 31 para 32. E todo mundo meio que se surpreendeu. Falou assim, puxa, Marcos Assunção num time grande, num time de ponta. Você também sentiu isso? Na tua cabeça era assim também? Não, eu voltei em maio de 2009. Deixa eu só te fazer uma pergunta que a gente ficou na dúvida. O Grêmio Prudente estava com uma função... Então, era Barueri. Era na transição. Eu cheguei, vamos chegar lá. Eu cheguei voltando do Emirados Árabes, depois de 10 anos fora. Você jogou em 2 times do Emirados. Lá eles não fazem contrato longo, eles fazem contrato tipo assim, vamos fazer um ano só para ver como é que vai, como é que tá, o que dá, enfim. Mas aí chegou um outro treinador, não gostava, eu fui para um time rival. Mas enfim, foi bom minha passagem lá. Foram 10 anos fora e voltando de Dubai, em maio de 2009, aí em todos os times do Brasil, nós batemos na porta e os caras não quiseram, todos. Não, você está muito velho, não, a gente não sabe como você está, coisa que, aquilo que a gente estava conversando, ó, é pegar, ver lá no time, o diretor, isso aí, vamos lá ver como que o Marcos foi o ano passado, quantas partidas jogou pelo time onde ele está. Por mais que seja um campeonato lá em Dubai, mas não interessa. Quantas partidas jogou, quantos gols fez e tal, quantos minutos jogados. Voltei, ninguém quis. Fui no Barueri, que na época, meu empresário, que é o Elizinho, que é filho do antigo Eli Coimbra. Elizinho foi meu empresário a vida toda. Até hoje é meu amigo pessoal, meu irmãozão mais velho, que se eu tenho uma carreira, se eu fiz uma carreira dentro e fora de campo, é um cara que me ajudou muito, 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 muito. Eu tenho muito a agradecer a ele também. Então nós chegamos e na época ele conhecia o presidente, que era o Marquinhos, do Barueri. E como nenhum dos grandes que me queriam... Incluindo o Palmeiras? Incluindo o Palmeiras. Fomos para Barueri, só que deu um problema. Não sei que tipo de problema deu com a CBF, que eu voltei com a documentação tudo perfeita, pronta para entregar na CBF e jogar no final de semana. Acho que eles tinham uma briga, Barueri e CBF. Chegaram jogadores que vieram de fora depois de mim e jogaram o Campeonato Brasileiro de 2009. E eu não joguei. Agora, não consegui jogar. Eu treinava de segunda a sábado de manhã no Barueri e sábado à tarde eu jogava em Caieiras com meus amigos. Isso de maio até dezembro. Esse teu relato me fez pensar o seguinte também. E de certa forma isso te desafiou? Porque a gente falou do Palmeiras, a gente até tem um outro gol importante seu marcado ainda pelo Barueri, a gente já vai mostrar, mas pelo que eu entendi um pouco isso, o fato de não acreditarem que você ainda tinha futebol para mostrar, porque o que você faz em Barueri depois é que tirava para o Palmeiras, você chegou, acho que no começo chegou a fazer 4 jogos e ter 3 gols em 4 jogos. Então. E aí 2000, aí eu fiquei... Você se sentiu desafiado? Não, eu não digo desafiado, mas eu sempre fui um cara muito... Se eu quero aquilo ali, eu vou e consigo. Eu vou batalhar muito e vou conseguir. Eu sempre fui um cara que eu tive muito essa confiança. Um cara muito confiante, determinado. Eu quero aquilo, eu vou conseguir. Então, esse de 2009, eu treinava de segunda a sábado de manhã e sábado à tarde eu jogava no time nacional lá de Caieiras, que era a Várzea, e jogava com meus amigos, que era o time dos meus amigos de infância. 2010, brigaram com a Prefeitura Barueri, assinei um novo contrato, falei, legal, Caieiras, Barueri, são 15 minutos, eu tô no Campeonato Paulista, tá tranquilo. Depois de assinar o contrato, os caras, Marcos, o negócio é o seguinte, pode falar, estamos mudando para Presidente Prudente. Logo ali. que é 600 quilômetros. 600 quilômetros. Falei, mas como assim? Eu tô do lado, pô, quero jogar. Marcos, pô, brigamos com a Prefeitura, estamos indo para lá e tal, isso e aquilo. E aí eu fiquei, não, eu tô voltando do Dubai 10 anos fora, eu quero ficar aqui em Caieiras, meus amigos, minha família.
E aí até o Elizinho, pô, quebrava, brigava comigo, tipo... Meu, você ficou de maio até agora treinando e jogando aqui na sua cidade. Agora que vai começar o campeonato de verdade, campeonato Você paulista, vai ficar no meio... você não vai ir? Eu falei, Eli, não. Enfim, você tem razão, correto. Vou mostrar para esses caras que eu posso jogar num time grande ainda. Bom, Fui para Prudente. Chegou lá, não tinha campo para treinar, não tinha moradia. Nós ficamos 45 dias num hotel fazenda, o time inteiro, porque a cidade não comportava, não tinha tantos apartamentos para o pegar o elenco inteiro. comissão, jogador, enfim. Jogamos o Campeonato Paulista. Nesse Campeonato Paulista, aí os próprios meus amigos de casa, pô, Marcos, você não precisa disso, cara, você já jogou 10 anos, você vai ficar passando por isso. Eu falei, não, eu quero, eu preciso, eu quero, eu vou, vocês vão me ver, vocês vão ficar sem eu aqui em Caieiras, aqui perto, 3 meses só. Depois de 3 meses eu estou de volta. Bom, a gente tem um gol aí pelo Paulistão. Vou deixar até que o Assunção mesmo, depois de outros detalhes, né? Barueri, você citou o Ceni agora há pouco, né? Agora, vamos ver. Foi lá no Morumbi, né? Mas na verdade, não deu vitória nisso, mas você abriu o placar, né? Perdemos, mas nós abrimos um placar de 1-0, mas eu confesso que isso aí eu fui cruzado. Isso aí eu fui cruzado. O Riva batia a falta como ninguém sabe. Nós, quando vê um jogador que tipo, vai cruzar uma bola e a bola época você entra, fez essa declaração ou não? Não, sim, eu sempre fui. A gente que jogou, a gente olha uma batida, de repente o cara vai cruzar e a bola... A gente sabe, o cara foi cruzar porque a batida é diferente. A batida é diferente. Se você pegar de novo lá, a minha posição estava longe, não coloquei nem força. Então era só para cruzar mesmo. Só que aí estava ventando, com chuva, aí foi onde enganou o Rogério Ceni. Morumbi. Então ele tipo saiu, a bola fez uma curva e entrou. Então foi aí que... O Washington empatou logo depois, né? No São Paulo tinha o Washington Coração Valente. Mas você sabe, né? Isso aí quando joga um time pequeno com um time grande, é a mesma coisa você cutucar lá o caixa de abelha. Você só vai fazer com que as abelhas... E aí sai da frente, filho. Sai da frente. A gente mostrou também aquela coisa de time você... pequeno, time grande é isso. Você sai na frente, fizemos 1-0. Agora ferrou-se tudo. Mexemos. Cutucamos a onça com a vara curta. Agora aguenta. Deixemos o que E esse outro detalhe, a gente mostrou 2 partidas de você fazendo todos os gols do time que você defendia. O Inter que a gente viu, por exemplo, ali, tinha já Damião, tinha Guinha Azul, tinha um time bom, tinha os caras bons. Eu achei que o goleiro, principalmente nas faltas, acho que ele pensou, tá longe. Acho que na primeira falta ele colocou 2 caras na barreira só. Tá longe, ele não vai chutar para gol. Que ano foi aquilo? 2010, 2011. Não era mais o Cleison, não, né? No gol. Não. O Klemer? O Klemer. Não. O Klemer eu joguei com ele no Flamengo, não era não. Era um... Como é que era o nome dele? Esqueci o nome dele. Mas ele não acreditou muito que eu chutaria para gol as 2 faltas, porque estava bem longe. E aí, o campo molhado era chutar para a bola quicar na frente dele ali e enganá-lo. E foi o que aconteceu. A primeira não quicou, mas a segunda quicou pertinho dele ali, ó. Campo molhado e bola rápida. Eu vou aproveitar a sua sinceridade. A gente tem outro gol engatilhado aí que você marcou contra o Atlético Mineiro dessa vez. Também, há quem diga que a bola... foi cruzar. Também foi... Não, também foi cruzar. Foi cruzar. Eu sei qual que você vai colocar. O Olímpico? Não, pensei que você ia colocar outro. Isso aí, ó. Esse aí... Se você pegar todos os escanteios que eu batia, principalmente no Palmeiras, a bola ia sempre no primeiro pau, porque tinha o Maurício Ramos e o Thiago Heleno, que eram 2 negão desse tamanho, alto. Sim. Que a hora que os zagueiros ou defesa via aquelas carretas vindo de frente, os caras, putz, só que tá vindo. Então eu colocava sempre ali no primeiro pau, entre o pênalti e o primeiro pau, justamente para ter essa raspada. Mas essa bola foi bem fechada, no entanto, que foi o Olímpico, mas... rabiscou em alguém ali. O Alemão é muito de leve, muito né? de leve, mas muito de então, leve, não dá mas eu pensei Por isso que eu fiz a brincadeira com você. Eu pensei que vocês iam colocar outro também, que foi contra o Atlético Mineiro no campo da Portuguesa. Nós ganhamos esse jogo, uma falta bem lateral, que aconteceu a mesma coisa quase que com esse gol do Rogério Ceni. Mas foi bom que tenha ficado do jeito que ficou, que deu até mais graça. Eu fui cruzar e estava nesse dia ventando um pouquinho. E acabou entrando lá por trás, um golaço. E na comemoração eu falo assim, fui cruzar, eu não queria fazer o gol. Agora essa tua bola parada,
no Palmeiras, esse Palmeiras, principalmente Palmeiras ali do fim, quando você sai, campeão da Copa do Brasil, mas que acabaria caindo no Brasileiro, até por característica do time, por carência de jogadores que o time... De qualidade. De qualidade, essa tua bola parada... Salvou o Palmeiras muito tempo, né? Salvou o palmeirense muito, que está assistindo... Salvou muito, né? Salvou muito. Então, quando você disse da abertura sobre cobrar faltas, e você fala sobre cobrança, e a gente já saiu falando do Rio Branco, da dificuldade, que você sabe que contar no time pequeno é difícil. Eu imagino que você teve uma dificuldade parecida, até maior no Palmeiras, no gigante do futebol brasileiro. Eu imagino que você teve que cobrar muito alguns jogadores. Vou fazer uma pergunta bem direta e sincera contigo. Você deu uma volta agora, hein? Ele sabe o que eu vou falar. Uma pergunta bem direta e sincera contigo. O Valdívia seria o último jogador que você contrataria para o seu time de futebol na carreira? Ou você jogou com alguém mais difícil? Não digo que por seria postura, o não último. por técnica, tá? Ah, por postura. Por postura, como atleta de futebol profissional. Era um cara difícil. Eu não contrataria para o meu time nunca, já estou tendo para dividir aqui. Era um cara difícil, era um cara que... Eu vou dar algumas voltas igual você deu para fazer essa pergunta. Mas era um cara, tecnicamente... Hoje, no futebol brasileiro, não tem um cara igual ao Valdívia. Um 10, com a técnica que ele tem... Melhor que o Nenê, por exemplo? Melhor que o Nenê, muito melhor que o Nenê. Tá. Muito melhor. É um cara que ele tinha habilidade, ele tinha visão de jogo, ele realmente pifava os atacantes. Ele deixava os atacantes na cara do gol e muitas vezes deixava de fazer o gol para dar a bola pro cara fazer o gol, para assistência. O fora de campo dele que não é bom. O fora de campo, se ele fosse um pouquinho mais profissional, ele estaria jogando aqui no futebol brasileiro fácil. Estaria jogando e ultrapassando muito o Nenê, ultrapassando o Lucas Lima, mas estaria no Palmeiras até hoje fazendo história no Palmeiras. Agora, quanto isso foi um veneno para aquele Palmeiras, Marcos? Eu até brinquei aqui na hora que... Brinquei não, né? Na hora que a gente fez a abertura do programa, eu falei que você viveu grandes alegrias ali e grandes dissabores também. Até que ponto essa relação tempestuosa foi fatal para o Palmeiras? Até que ponto um cara como o Valdívia tirou tudo do prumo? Não. Eu seria injusto aqui falar que nós caímos em 2012 por causa do Valdívia. Né? Eu acho que quando a gente ganhou a Copa do Brasil... Por que caíram? Quando a gente ganhou a Copa do Brasil, o time ganhou. E quando caiu, todo mundo caiu. A gente não pode... Não, o Valdívia ganhou a Copa do Brasil ou o Valdívia caiu, levou o time para a segunda divisão. Não, caímos todos juntos. Caiu... Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque era quase consenso na mídia de que o Palmeiras não tinha time para cair. Né? Não, mas então, realmente, para você ganhar uma competição como a Copa do Brasil, se você pegar realmente, são todos os times grandes. Né? Todos os times de Campeonato Brasileiro. Alguns na primeira fase, segunda fase, que você pega lá uns times lá, mas o resto a gente já começa igual. Na nossa época, nós pegamos dois times pequenos, que era o Coruripe e um time de Minas. Eu lembro que nesse dia, contra um time pequeno de Minas, nós viajamos em 2 aviãozinhos pequenos, que foi um cagaço total, para ir para essa cidadezinha de Minas para disputar. E depois nós pegamos Paraná Clube, pegamos Atlético Paranaense, pegamos Curitiba. Então são 3 times, sabe? 3 times grandes, né? De torcida, 3 times de muita bagagem de Campeonato Brasileiro. Mas então, eu gozado em cima disso, mas o mata-mata é diferente no campeonato. É bem gozado, diferente. Né? Esse é o grande problema também. Tipo assim, e aconteceu isso. Mata-mata a gente passou o rodo em todo mundo. Só que chegou no Campeonato Brasileiro, começou o Campeonato Brasileiro, ganhamos a Copa do Brasil, tudo bom. Começamos a perder. Não. Próximo jogo a gente recupera, perdia. O próximo jogo a gente recupera, perdia. E nesses outros times estão ganhando e somando pontos. O próximo jogo. E foi assim, próximo jogo. Teve um viés nocivo da conquista. E aí, a hora que a gente viu, já não dava mais tempo. Teve um motivo? Teve um motivo, Ivan. Eu falo hoje, eu falo hoje porque... logo quando eu parei, eu falo também, eu acho que a gente não levou tão seriamente como nós levamos na Copa do Brasil. A partir do momento que você jogou, se a gente não leva as coisas a sério, acha que é oba-oba o tempo todo, mesmo na nossa casa, com a nossa família, né? Os nossos filhos fazem alguma coisa, se levam no oba-oba, esses seus filhos vão crescer errado. Então, na primeira coisa ruim que acontece, você tem que travar. A diretoria não podia interferir, não interferiu. Nesse sentido, você acha que a ausência do Filipão no final atrapalhou também? Não, eu acho que o Filipão foi bem homem naquela época, porque ele viu que
tentou de todas as formas fazer com que aquilo mudasse e não conseguiu. E saiu com o tempo para que viesse outro treinador. Certo? Tentar dar Tentativa do que ele não conseguia. uma tentativa, dar um ar, dar um ânimo melhor do que ele já não tinha. Mas falando de Luiz Saber, o Felipão, do jeito que é, não conseguiu. Olha, sinceramente, o outro que ia chegar Mas não é o ia que eu estou conseguir falando, também. não desrespeitando, né? O Palmeiras, acho que todo time grande, ele tem que ter um grande treinador. Porque se colocar um treinador mediano que está começando num grande clube, não vai. Não dá certo. E o time estava Não dá desfalcado do estádio também. Não estava jogando em casa. Era em Barueri, era em Araraquara. Aí ficava Aí era precisava Presidente lembrar Prudente. Então, foram fatores que fizeram com que nós caíssemos, mas o fator principal foi a nossa, não digo falta de atitude, mas sim achar que ganharíamos os jogos. Mas assim. sempre é bom um time grande cair, faz bem também às vezes. Porque... Discordo. Ele fala porque não é o faz time bem, dele, faz né? bem. Vou roubar Eu a acho bola que de faz vocês bem. aqui um minuto. Vamos fazer rapidinho um intervalo. A gente já volta para falar da parte da carreira que o nosso convidado de hoje, o ex-jogador Marcos Assunção, construiu no exterior, uma trajetória bonita, coroada de títulos importantes. Voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde, hoje em edição especial que tem como convidado o ex-jogador Marcos Assunção. No primeiro bloco falamos sobre a carreira que o Assunção desenhou no Brasil e agora vamos falar do que ele viveu como jogador no exterior. Para começar, separamos aí outro golaço marcado pelo nosso convidado, esse vestindo a camisa do clube que ele só não defendeu mais do que o Palmeiras. Quer saber qual é? É o Betis da Espanha. Jogou muito aí, esse é um golaço, hein? Fala aí, Ribeirão. Pé esquerdo? Pode- Pé esquerda. De canhota, hein? De vez em quando entrava. E a gente vai ver um bem, detalhe ela aí. pegou bem. Você jogou lá com outro brasileiro que a gente vai ver depois entrando em campo. Você lembra dessa... Aliás, não é nesse ainda. A gente vai ver depois o... Você jogou com o Denilson lá. Quem mais estava lá, Assunção? Bom, eu joguei com uma galera boa brasileira. Eu joguei com o Denilson, depois chegou o Edu, o Ricardo Oliveira. Aí o Ricardo Oliveira foi embora, veio o Robert, jogou no Palmeiras, voltei a jogar com ele no Palmeiras. Rafael Sobis, Jorge Wagner, Diego Tardelli, novinho. Tardelli. Então a galera... O Betis sempre gostou de brasileiros. E já que eu entreguei aí, a gente vai ver no Betis, o Marcos Assunção, como eu ia dizendo aqui, foi companheiro do Denilson, certa vez voltou a campo depois de um longo período se recuperando de lesão, justamente com uma vitória sobre o La Coruña, que teve o nosso convidado de hoje, quem está vendo aí, ó, fazendo os 2 gols daquela partida também. Depois no finalzinho ajudou isso aí. a gente vai ver o Denilson entrando em campo aí, ó, tá aí ele. O Denilson foi contratado a peso de ouro na época. Né? Quase 40 milhões de dólares. Foi a transação transação mais cara do futebol na época, né? Ainda está nos rankings aí de transferências brasileiras, né? Pro dinheiro daquela época, né? Hoje em dia não, hoje em dia tá aí. E era um futebol diferente do futebol espanhol que a gente vê hoje. Depois aconteceu tanta coisa, Marcos, com o título mundial da Espanha. Era um futebol naquela época que a Espanha estava crescendo realmente. Né? No entanto que depois de 2006, né? 2006 ganhou, não foi isso? Foi 2006. Sim. E aí, você acha também que essa questão do dinheiro, porque hoje em dia as pessoas muitas vezes comentam, pô, o Campeonato Espanhol vale o Barcelona e o Real Madrid, esquece do Betis, mas tinha muito... E a gente não vê tinha o realmente Betis, ocupar esse espaço tinha o Betis, hoje. no entanto que a Copa do Rei que a gente ganhou, a gente disputou a final contra o Osasuna. Ou seja, então Madrid e Barcelona foram fora. Né? Então a competição era muito igual. Correto, é verdade que quando a gente ia jogava em casa era um jogo, quando ia jogar na casa deles era outro. Né? No entanto que teve jogos que a gente jogou em Barcelona que a gente, no primeiro tempo, a gente estava ganhando de 3-0 do Barcelona. Agora, uma pergunta. Já naquela época, você jogando no Campeonato Espanhol, já havia uma diferença do Campeonato Brasileiro como hoje? Você essa diferença técnica em campo ou ainda... Riva, era assim, era uma diferença de ritmo de jogo. Ritmo de jogo. Por quê? Porque desde quando eu fui para a Europa, no Roma, no Betis, nos campos da Europa, sempre foi essa graminha que parece esse tapete aí, bem ralinha e molhada, para a bola correr mais, para o jogo ficar mais rápido. Enquanto aqui no Brasil tinha aquela grama alta,
Segurando a bola. Segura a bola e os caras não molhavam, isso, aquilo. Era uma diferença, a técnica era a mesma, mas o ritmo de jogo que era muito diferente, era muito rápido. No entanto, que o primeiro ano meu no Roma, os caras me chamavam, falavam que eu era muito lento. Lento? Mas Pro justamente padrão deles. pro padrão deles, Pô, mas justamente por isso, porque o campo lá era ralo e os caras molhavam o campo e aqui a gente jogava, estava acostumado a jogar com a grama alta, sem... Deixa eu só aproveitar, até para situar o pessoal que viu, na verdade, foi depois da segunda passagem do Assunção pelo Santos, da qual a gente já falou aqui, que ele tomou esse rumo do velho mundo. Em 1999, que ele chegava a Roma, como ele estava falando, clube com Costonari campeão italiano e também da Supercopa que ele acabou de falar. Agora, a gente separou aí 2 momentos também dessa fase da vida do Marcos Assunção, nosso convidado de hoje. Roma e Juventus 2-0, gol meu e do Batistuta. Gol em cima da Juventus vale o dobro, né? Torcedor de qualquer outro clube italiano. E aí em cima do Que gol. golaço, né? Golaço também, né? Só golaço. A né? goleiro fica parado, ele anda a bola entrar. Fazer o quê? Foi, né? Foi. Passou no terceiro homem ali no Esse quadrado. gol foi contra o Parma. A gente estava já lutando aí pelo campeonato. Mas o gol importante que eu fiz de falta na Roma foi contra a Internazionale, não foi no ano do Scudetto, que aí, No ano do Scudetto. aí já deu uma tranquilidade. Nós ganhamos 2-1 contra a Internazionale em Roma. E aí esse gol foi um dos mais importantes. Hoje você tem a cidadania espanhola. Tenho. E não te ocorreu jogar pela seleção espanhola, como aconteceu com o teu primo, Marcos Assunção? Ocorreu. Mas como eu já tinha disputado a Copa Ouro pela seleção brasileira, eu não podia Tava jogar travado, por outra né? seleção. Regra da época. Aí eles foram atrás de Marco Senna. Tá. Mas se eu não tivesse ido para a seleção, Você era a primeira provavelmente seria eu que teria ido para a seleção Você espanhola. falar para a gente antes do programa começar, eu achei curioso sobre a falta de estrutura do Betis na época, né? Que o time investia tanto em jogadores. E aqui no Brasil, na época, só para fazer uma comparação, havia equipes com mais estrutura, né, de preparação, mais avançadas do que, por exemplo, o Betis, que, explica para o nosso telespectador, é muito maior na Espanha, muito maior do que o brasileiro imagina, né? O Betis é aquilo que eu falei, eu estava até brincando aqui, né? Eu joguei nos clubes em épocas ruins. Porque quando eu joguei aqui no Palmeiras não tinha esse dinheiro que tem todo hoje. Aí eu fui pro Betis, no Betis a gente tinha um campo gramado, um vestiário e um campo de terra. Ou seja, para chegar, a gente entrava no centro de treinamento, tudo Eu conheci o centro de treinamento, não lembro do campo de terra, mas lembro que era bem simples. Poeira né? total, o carro não ficava nunca limpo. Quando estava sol era poeira e quando estava chuva era barro. E lá Ou quando seja, faz sol. Ou hein? seja, então o carro estava sempre sujo, Iva. Então, essa foi a fase que eu joguei no Betis. Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, eu fui no Betis hoje, pelo amor de Deus. Eu falei, não é possível, eu tinha que estar jogando agora. O que você tinha Pô, levado? eu cheguei lá, aí o treinador que era da minha época, hoje ele é o diretor que contrata, é o diretor-geral lá. Diretor-geral é o que faz tudo, que contrata, que é o Lourenço Serra Ferrer, que foi o treinador que nós ganhamos a Copa do Rei e fomos para a Champions League. E aí ele deu uma volta, demos uma volta lá, ele mostrando. Você chega, você não precisa passar perto do torcedor, você já entra no outro portão, aí você deixa o estacionamento lá, o carro sobe, aí daqui a pouco você pega o elevador, você desce, já cai dentro do vestiário para treinar, aí você não precisa nem passar aqui pelos torcedores, já está tudo dentro. Você entra com o seu carro aqui, os torcedores estão Que praticamente... quer dizer que a modernidade é não passar perto do torcedor. Então, aí você entra por aqui, aí você já deixa o seu carro, já desce do elevador, você já está dentro do vestiário, você já se troca e já está dentro do campo. E outra, são 3 campos lá agora, gramados. Na minha época era 1 e um terrão. Ou seja, no Palmeiras a mesma coisa. No Palmeiras a gente jogava, não tinha nem campo. É engraçado você falar da coisa de molhar o campo que de uns anos para cá passou a ser o hit aqui agora. né? Aqui é a mesma coisa, é o que acontece aqui hoje. Na minha época eu falava de Corinthians, estou falando de Corinthians. Ah, é, né? da Era mesma fazendinha só, treinava e jogava na fazendinha, não tinha Também. E hoje, olha os campos de hoje aí. Olha, Mesmo é o centro assim, de treinamento que tem. treinamento Mesmo doido, assim, né? você tinha uns 10 garotos para maciar a sua chuteira para não machucar o pezinho, né? Ficamos sabendo disso no dia, né? Tinha- Ficou pra Mas Nova, na minha época, quando eu comecei também fazia isso pro Cristóvão, pro Bonamigo. O Celso outro dia, como é que é o nome do senhor que está Culpa lá do ainda? Miranda, que está lá no Corinthians até hoje te dedando. Seu Paulo, não, o Miranda, Miranda. o seu Paulo parecia, o Seu seu Paulo era Paulo faleceu. fantástico, eu era dupla, Miranda e seu Paulo. Porque o meu pé é 40,5, antigamente não tinha Não o tinha meio. chuteira. Por incrível que pareça, eu gosto de. Eu uso 41. Mas muitas vezes eu pegava uma 40,5 justamente para ficar certinha no pé, bonitinho. Hoje tem, mas não tinha. Então, o que Não tinha, na acontece? época não Eu tinha. usava uma 40, dava para um garoto, aí, mas minha unha, eu gostava da chuteira bem justinha. Bem justinho, justamente para bater na bola. E o Marcos Assunção tinha aquele negócio da língua da chuteira. Mas também, eu quando jogava, era quase uma chuteira, tipo, a patrocinadora
quase todo jogo me levava uma chuteira nova. Chuteira nova. A chuteira boa, não fazia capa, mas na época lá... Eu vou pedir, o Celso lembrou, eu vou pedir depois no intervalo você dá o detalhe da língua da chuteira, que é bacana. A gente vai fazer um breve intervalo para a gente ter tempo ainda na volta conversar com o Marcos Assunção, nosso convidado de hoje, sobre o futebol atual, né? O time do Cartão Verde de volta em instantes. Juízo com esse controle remoto na mão e até já. Você... O Cartão Verde está de volta, hoje com uma edição especial que, por ser especial, foi gravado, que impede a interação que a gente costuma fazer normalmente com vocês que acompanham o programa. Nosso convidado é o ex-jogador Marcos Assunção, que nos blocos anteriores conversou com a gente sobre a carreira no Brasil, no exterior. E agora vamos falar de atualidades. O Assunção, depois de parar de jogar, você foi estudar, Assunção, mas antes eu queria completar, a gente falava, vocês também no intervalo aqui estavam se divertindo com a questão da chuteira ainda. Qual que era o detalhe da língua da chuteira? Você dobrava ela, não era um negócio assim? Não, é que muitas vezes mas isso vocês da imprensa olhavam, eu estava lá, nem passava pela minha cabeça, mas era superstição, tinha uma falta, tinha alguma coisa, eu gostava da língua, Iva, bem certinha, sabe? Porque muitas vezes a língua da chuteira ia pro lado, não, eu sempre é difícil deixava ela, colocava meia no seu devido lugar, assim no joelho, então eu gostava de, na hora da falta ali, me preparar bem, que isso aí é concentração, sabe? Enquanto os caras estão ali, você vai errar, e vinha muito, você vai errar, que não sei o quê. Tô lá mexendo na língua da minha chuteira, tô lá arrumando a minha meia, justamente para ter essa concentração que... É legal, te traz o foco. No jogo, só, tipo, eu tô ali pensando, eu tô arrumando a chuteira, tô arrumando a língua da minha chuteira, tô arrumando minha meia, mas o pensamento... Gente, só tem essa falta, eu preciso fazer o gol. Se eu não fizer o gol, não vai ter outra, não sei o quê. Então é esse tempo que eu tenho para... Isso que o Riva falou no começo do programa. É você centralizar e pensar onde você tem que colocar a bola. Porque se for mudar ali, na hora da batida, sai errado. E ficar pensando, ver a posição do goleiro. Não. Esse goleiro que é a barreira. É igual, para mim era igual. É lá que tem que bater, é lá que a bola vai. É impressionante, eu também penso a mesma coisa. É lá, o goleiro mudou a barreira, não tem problema, goleiro. Fica tranquilo aí, filho. Bate no canto do goleiro. Vai aí. Agora você falou dos cruzamentos que entraram sem querer. Falta com você, nunca entrou em outro lugar que não fosse o que você quisesse. Eu batia sempre em direção ao São gol. Paulo, que ele acabou de Então, falar. mas é isso aí. Mesmo nas faltas laterais, eu treinava tudo, as batidas, tudo em direção ao gol. Porque teve outros gols que eu fiz também de faltas laterais. No São Paulo também teve uma que eu chutei em direção ao gol, a bola passou por todo mundo e enganou o Rogério Ceni. Só que passou naquele monte de gente, de 20 jogadores ali, no meio ali, a bola passou e atrapalhou o Rogério Ceni. Então, todas as faltas, mesmo laterais, eu batia todas em direção ao gol forte, porque se passava, atrapalhava. E aquele papo que eu já vi de alguns treinadores, fala, bate forte, mira no goleiro que a bola desvia. Você já ouviu falar disso algumas vezes, né? Isso aí é papo de treinador, isso, por favor, né? Fala aí, que a gente que bateu falta, isso é coisa de treinador. Assunção, a gente prometeu falar de futebol atual aqui, você, depois que parou de jogar, foi estudar, tem estudado, tem se preparado para continuar envolvido com futebol. Mas acho que até para sintetizar um pouco para as pessoas que acompanham o Cartão Verde nesse momento, eu gostei muito de uma declaração que eu li de você a respeito disso tempos atrás, que você falou, se você tiver um cargo de comando, você nem será uma pessoa fria, nem será um cara metido a paizão. Eu acho que tem que ter esse meio termo. Eu acho que você tem que estar bem com o grupo. Você tem que sentir, o jogador tem que sentir que que pode confiar em você. O jogador tem que sentir que tem a sua confiança. Não, eu vou falar, independente de qual seja o assunto, eu vou falar para ele porque ele é um cara que eu confio. Eu acho que o diretor tem que ser assim. O diretor tem que ter essa confiança do jogador. Porque na hora que ele fizer cagada, o diretor pode chegar no jogador, vem cá, você confia em mim, não confia? Então isso aí que eu vou te falar, guarde para você e pense um pouquinho no que você está falando. Olhar no olho, isso é olho importante. no olho. Então eu acho que é isso. Isso aí. Eu acho que dos jogadores, né, a bronca, né? Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Tem hora que você precisa ir lá no grupo e mostrar que você é o diretor, que quem manda é você, dependente de serem jogadores de alto nível, mas você é o diretor e você é o patrão, quem manda é você. E tem hora que você tem que pegar o jogador de canto e vamos conversar, garoto, está acontecendo isso. Isso não é bom para você. Foi o que fizeram comigo quando eu comecei a jogar. Sabe? Eu acho que tem que ter essa parceria do diretor com o jogador para que as coisas, para que o ambiente fique bom. Acho que a lealdade em cima de tudo. Tem que ser. E o grupo, porque o jogador de bola é um grupo, você tem 20 e poucos jogadores, 30 jogadores. Também. Então é difícil. Então, se você tiver foco, ser leal, olhar
Porque amanhã o cara fala, porra, mas o Marcos Assunção é puta cara, leal, sincero, fala. Não, acho isso que, aí, acho que isso vale para qualquer ofício, né? O que eu acho interessante é que o na futebol carreira que eu moderniza, mas a figura do cara que é meio pai, meio cara protetor, ainda continua em alta, né? Pelo menos é o cara que é o primeiro a ser lembrado quando o time Porque nós vive um paramos momento... nós paramos de jogar, mas a nossa figura permanece. Sim. As pessoas ainda falam da gente, pô, o Rivelino é gente boa, o Marcos Assunção, pô, é gente boa, é um cara honesto, é um cara gente boa, não é traíra no mundo da bola. Não é traíra. Mas, Marcos, vou dar um exemplo. Hoje em dia acontece muito, vou dar um exemplo rápido aqui. O empresário fala para o técnico fala, olha, você vai acompanhar o lateral, pique de 50, 60 metros e tal. A empresária fala assim, não, mas se você correr tanto, você chega cansado na frente, você não faz o gol, é mais difícil de negociar, você se desvaloriza. Você vê que o jogador está ouvindo o empresário e não está ouvindo o técnico. Você vai lá e fala com o jogador, cobra ele no olho a olho. O jogador continua igual. Você vai falar com o técnico? Isso é uma trairagem? Porque acontece no futebol. Mas isso aí é o treinador que tem que ver, né? Isso aí não é coisa Aí do o jogador não se mete nisso. O diretor não tem que se meter nisso, no esquema do treinador. Se o treinador pede para que ele acompanhe o lateral e depois ataque, e o cara não está fazendo, isso aí não. O diretor de futebol, ele vai até um certo ponto. Tá. Né? No esquema tático, no que o jogador tem que fazer, já não é problema do diretor. Isso aí já é coisa do treinador. Eu, como diretor de futebol, eu não vou falar com o jogador, eu vou falar com o treinador. Agora, muitas vezes... Se ele está pedindo para o jogador fazer isso e o cara não tem, alguma coisa está errada. Deixa eu dar Alguma coisa está errada. Mas Deixa eu dar muitas aqui. vezes o diretor de futebol é que trouxe o treinador. Que pode teimar pra esse Então, tipo de mas coisa. é o que eu estou falando. Essa mesma conversa que o diretor pode ter com um jogador, ele tem com o treinador também. Esse olho no olho, esse ser gente boa, independente. Não, eu posso abrir com ele que ele não vai soltar para o presidente. Porque tem muito disso também, né, Riva? Você vai falar, eu não vou falar com o diretor, porque senão ele vai falar com o presidente. Deixa eu só aproveitar um gancho que você falou lá no começo do programa, que você citou a tua ida para o Flamengo com o Caio. Qual é a tua grande história no Flamengo? Até pra gente, você falou que, foi bom também, né? Tem alguma coisa que você gostaria de lembrar e partilhar com a gente? Não, cara, como a gente está falando aqui, eu sempre fui um cara muito honesto, muito amigo, muito gente boa. E até hoje, nos dias de hoje, a gente tem um grupo lá da nossa época, Klemer, Jorginho, uma galera toda que jogou na época do Flamengo. Só tenho coisas boas, por quê? Porque foi uma experiência legal, foi uma experiência que todos falaram, não vai pro Rio porque no Rio não treina. No Rio, e muitas vezes eu fui para lá na época de Copa e muitas vezes era assim mesmo. Né? O Romário, o Caio Ribeiro, uma galera que estava lá na época, Klemer. Aí, muitas vezes o treino estava marcado amanhã de manhã. Aí, mas amanhã de manhã tem um jogaço para assistir, vamos mudar esse treino. O Joel Santana era o treinador. Aí os caras chegavam no Joel, seguinte, tem um jogo bom amanhã de manhã, Joel, não dá para... Rapaziada, não tem treino amanhã de manhã, treina só à tarde. Então, O Rivelino está indo porque ele cancelou muito treino O também. Rivelino se recusava a treinar à tarde, ele queria estar livre para namorar. Tem uma galera que não adiantava, treinava 9 horas, 10 horas, os caras chegavam 11 horas para treinar, era o turno e rebolso. Aí eu gostava de manhã porque você tinha uma tarde que rendia mais. Livre? Lógico. Aí o Mário trabalhando, que é treinador. Então é o seguinte, vamos mudar, vamos botar o treino para tarde. Aí às 4 horas, os caras chegavam às 5. Lá no Rio era bem mais light. Mas foi uma experiência bacana. A cultura do carioca. Você ia à tarde no treino? Ia, lógico. Não, eu treinava, eu sempre gostei de treinar. Então é uma cultura deles. A única prova que eu tive, porque nós não concentrávamos. Eu ia para o sábado, a gente concentrava só sábado à noite, depois do jantar. Eu jantava em casa e ia para a concentração. Isso não era privilégio nos anos 70? Era privilégio. Então, não, mas... Já não concentrava naquela época. Mas era todo mundo. Aí ele também, como ele já tinha mudado o termo para tarde, eu fiquei quieto, a maioria tudo bem. Aí falou, olha, agora nós vamos treinar e concentrar. Eu falei, você vai, eu vou para minha casa jantar e só apareço lá depois do jantar, lógico. Porque o combinado não sai caro. Lógico. Né? Ele combinou uma coisa e mudou. Eu acho que... Agora já mudou uma coisa, já foi. Então, eu acho que na minha época no Flamengo foi bacana, porque eu conheci bastante gente... que eu tenho amizade até hoje, falo até hoje. Então, nos clubes que a gente passa são experiências que a gente procura ficar com a parte boa. Claro que tem coisa ruim. Naquela época eu passei, foram 9 meses que eu passei lá, mas eu passei 9 meses de salário atrasado. Que chegou, no contrato de imagem, foram 9 meses que eu não recebi. Né? E aí, numa vinda do Rodrigo Fábio pro Santos, onde o Santos tinha que pagar pro Flamengo essa vinda do Rodrigo Fábio pro Santos,
Eu cheguei pro Zé Paulo, que na época era o vice-presidente, falei, Zé Paulo Fernandes. os caras estão me devendo lá 9 meses. Não, mas sem dúvida alguma, em cima disso, ele enalteceu. Só tem a agradecer o Fluminense, porque o Fluminense foi fantástico. Claro, foi uma época maravilhosa. Eu também, eu agradeço também de ter jogado em 3. Eu joguei no Corinthians, mas Fora que foram se não fosse 3 violência, times. é uma cidade Santos, brasileira Palmeiras, sensacional, né? Santos, Palmeiras e Flamengo. Eu Então, são vou... 3 times de muita O massa. Riva falou que só tem a agradecer, a gente também só tem a agradecer a você. Infelizmente, estamos chegando no final do programa. Agradecer o pessoal que acompanha e também fazer uma outra citação sua, assim, que eu sei que é uma coisa que você prega também, e que é a coisa da diretoria estar sempre perto do elenco, que eu acho que é uma coisa muito bacana também. Às vezes a gente vê tem que ser assim, o futebol caminhar para um lado que não tem essa coesão, essa união. parceria, Obrigado mais essa uma vez, amizade. Assunção. Foi um prazer enorme participar do programa, mas é isso. Eu, quando diretor, serei desse jeito. Serei parceiro dos caras, por quê? Porque eu fui jogador, eu sei o que os caras pensam, eu sei o que eles fazem. Né? Isso já estou um passo... O que eles pensarem em fazer, eu já fiz. Então, isso aí vai ser muito bacana. Foi um prazer enorme. Obrigado mais uma vez, espero que tenha gostado do passeio que deu com a gente, pela sua própria história. Valeu mais uma vez, Assunção. Roberto Rivelino, aquele abraço. Celso Unzelt, Vitor Birner. Bom, estamos chegando ao fim dessa edição especial do Cartão Verde. Vamos nos despedir com imagens do nosso convidado de hoje, Marcos Assunção, que pelo que aprontou no campo nos permitirá um encerramento cheio de gols bonitos, o que não é para qualquer um. A vocês, muito obrigado pela companhia. O Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Aquele abraço e juízo, torcida brasileira.